Bom, pessoal, trazer mais um artigo aqui super interessante de um tema que é muito requisitado aqui nas minhas redes sociais, que é a questão da suplementação. E hoje eu vou trazer esse artigo de 2025 falando de uma suplementação específica para um grupo específico de pacientes. Acho que vai ser de grande utilidade para a maioria de nós. Vamos lá. O artigo é esse aqui, ó, suplementação com multimicronutrientes, eu vou falar para vocês quais são, e ácido graxo ômega 3. Isso para reduzir ou não, né, é o que o artigo vai falar, inflamação em pacientes idosos. Vamos começar por uma contextualização. A gente sabe que inflamação subclínica crônica é uma das causas, ou se não, uma das principais causas de doença no longo prazo. E a gente também sabe que, à medida que a gente vai ficando velho, a gente tende a aumentar a nossa inflamação subclínica crônica. Com isso, esse artigo está querendo mostrar o quê? Se eu fizer uma suplementação de ômega 3 mais algumas vitaminas, entre elas vitamina D, vitamina B9 e vitamina B12, que é o folato e a cobalamina, será que eu consigo reduzir essa inflamação subclínica crônica nestes pacientes? Então é isso que esse estudo vai trazer, tá? Ele vai abordar essa combinação dessa suplementação em idosos saudáveis através de uma metodologia objetiva, então eles vão fazer alguns tipos de índice, colher alguns exames laboratoriais para a gente ver se isso vai fazer ou não, conseguir ou não reduzir essa inflamação e se com isso a gente vai ter também melhora dessas vitaminas aí no sangue. Então vamos lá, qual o principal objetivo? O objetivo primário dessa pesquisa? Fazer uma suplementação de 12 semanas com multinutrientes e ômega 3 e a gente avaliar essa inflamação nesses pacientes que são pacientes idosos, mas saudáveis, tá? Então, o que foi suplementado para esses pacientes aqui? Como eu falei, ômega 3, vitamina D, o folato e a transcobalamina. Isso aqui é o que foi avaliado e a gente vai ver se essa suplementação consegue reduzir esse potencial inflamatório. Então, como é que foi esse exame? É um estudo exploratório, mas é um estudo de qualidade. Ele é randomizado, duplo cego, controlado por placebo. O que é isso? A gente vai ter um grupo que usa medicação, um grupo que não usa, que é o controle por placebo, duplo cego. Nem o paciente, nem quem está entregando as cápsulas para esse paciente vão saber quem está tomando ou quem não está tomando, e randomizada que é feita uma aleatorização, certo? E aí a gente vai fazer, esse é o achado primário. Será que diminuiu a inflamação? E o achado secundário, será que esses nutrientes que a gente foram suplementados aumentaram no sangue dos pacientes? Então foram 112 pacientes idosos, saudáveis, acima de 70 anos, com uma vida física regular, sem nenhum tipo de limitação, e aqui, ó, pacientes altamente escolarizados aqui na Alemanha, certo? Então, vamos aqui para mais uma caracterização. Esse grupo aqui é como foi feita essa suplementação, isso aqui é importante, pode até ficar uma dica aqui para gente. Eles foram feitas suplementação diária com esses suplementos. O ácido fólico, 400 microgramas, a cobalamina, 100 microgramas, a vitamina D, 50 microgramas. E o ácido ômega 3 foi dado 1000 miligramas por dia. Então, isso aqui era o que os pacientes usavam todos os dias, certo? E quais foram aí as medidas primárias? Como é que eles fizeram essas medidas? Então, eles tiveram uma avaliação da inflamação através de um score internacional que mostra se o paciente está mais ou menos inflamado, através de exames de sangue como proteína C reativa, que é um exame que a gente usa bastante para ver se o paciente está inflamado, uma relação aqui entre parâmetros que a gente vê no exame de sangue normal, certo? E isso aí te dá um score. Quanto mais alto o valor disso, indica maior inflamação. E as avaliações secundárias da vitamina D, B9 e B12, eles fizeram diretamente no sangue, certo? E além disso, eles fizeram uma avaliação dietética. Então, eles fizeram um recordatório dos últimos 3 dias da alimentação desses pacientes, para a gente ver se esse paciente tinha uma alimentação muito inflamatória ou não inflamatória, que também foi avaliado, certo?
E aqui é só uma questão de análise estatística, não precisa a gente perder tempo com isso. Então, principais resultados. O grupo que fez a intervenção com os micronutrientes, esse grupo apresentou biomarcadores melhores. Então, ó, o índice de inflamação aumentou, quer dizer, esses pacientes diminuíram a inflamação no final do estudo. Além disso, tanto a vitamina D quanto a vitamina B9 quanto a vitamina B12 também aumentaram no sangue. Então, isso aqui é interessante, porque os valores indesejados de ômega 3 caiu de forma significativa, de 91% para 59%, enquanto no placebo, que é o grupo que não recebeu medicação, ficou praticamente estável. Então aqui a gente comprova que o ômega 3 foi o principal responsável por diminuir a inflamação dentro dessa suplementação que foi feita, certo? Então a gente vê, ó, nessas 12 semanas, aquele score de inflamação reduziu, estatisticamente significativo. Quando a gente vai ver quando a gente vai falar sobre os outros achados também todos tiveram alteração, em aumento das vitaminas. Agora, o mais interessante, aquele paciente que era mais idoso e o paciente que tinha uma dieta mais inflamatória acabaram tendo resultados melhores. Provavelmente, aqui é uma inferição minha, tá? Provavelmente o paciente mais idoso e com uma dieta mais inflamatória era um paciente mais inflamado, então respondeu melhor aí a suplementação, inclusive com o ômega 3, certo? Então aqui repete mais ou menos, né, o que eu acabei de falar, que melhorou bastante a inflamação, principalmente por conta do ômega 3. Então a conclusão, esses autores concluíram que esta suplementação durante 12 semanas neste tipo de paciente reduziu de forma significativa os biomarcadores inflamatórios. E esse efeito anti-inflamatório está principalmente relacionado ao ômega 3 e ele foi mais acentuado nos pacientes mais velhos e pacientes com dieta inflamatória. Lógico que esse estudo tem muitas limitações, algumas delas da natureza do estudo, que é exploratório. Ele tem uma amostra de pessoas relativamente pequena, o que talvez a gente não consiga extrapolar para toda a população. E uma outra coisa que é muito significativa nesta questão é que a maioria dos idosos eram idosos de boa saúde e idosos, além de boa saúde, de alta escolaridade, o que pode modificar aqui alguma coisa nos hábitos. E com certeza, a gente precisa de pesquisas adicionais para confirmar este achado. Mas quais são as implicações clínicas? O que eu poderia trazer isso para o dia a dia dos meus pacientes ou vocês na vida de vocês? A combinação com essa suplementação de ômega 3 melhorou a inflamação nesses idosos. E a suplementação com vitamina D, B9 e vitamina B12 aumentou a quantidade dessas vitaminas no sangue. Então, parece ser útil para idosos com dietas inflamatórias. Esse tipo de suplementação, principalmente com ômega 3, parece sim ser bem saudável em diminuir a inflamação. E se a gente pensar que a inflamação pode causar doença, a gente, de uma forma indireta, estaria reduzindo a chance de doenças, tá? Então, vamos lá. O papel dessa inflamação crônica a gente já sabe, né, que está relacionada à doença. Essa suplementação poderia ser uma estratégia preventiva e que auxiliaria a saúde desses idosos, certo que a gente teria que confirmar isso com outros estudos. Então, uma análise crítica foi um estudo bem desenhado, né, randomizado, duplo cego, e as alterações que a gente buscou todas foram feitas com exames laboratoriais, o que traz bastante força para esse trabalho. Agora, existem limitações, né, como a gente já falou, o tamanho da amostra, pessoas saudáveis, pessoas aí de alta escolaridade. E as principais conclusões são essas. Suplementação combinada, ômega 3, por 12 semanas, reduz a inflamação. Esse efeito anti-inflamatório, melhor em idosos, quanto mais idoso, mais efeito. Quanto mais inflamatória a alimentação, mais resultado. E ele parece estar diretamente relacionado, e o poder anti-inflamatório, com o ômega 3, certo? Bom,
parece ser uma intervenção nutricional promissora, melhorando a inflamação em idosos, e a gente ainda tem que avaliar esses resultados aí, principalmente relacionados à nutrição. Então aqui, ó, deixa eu voltar aqui para ficar maior. Fica um artigo muito recente falando aí desse tipo de suplementação e quais seriam as orientações que eu tiro desse artigo. Ômega 3 já tem vários artigos discutindo o papel dele para diminuir a inflamação e aqui está só provando em mais um grupo de pacientes, os idosos. Eu acabo passando ômega 3 para muitos dos meus pacientes, para não falar quase todos, pelo esse potencial anti-inflamatório e outros que já estão descritos. Outra coisa, quanto mais idoso, melhor essa suplementação. Então, nos nossos idosos, suplementar caso não tenha nenhuma contraindicação. E outro, ficar atento no perfil inflamatório da alimentação. Não adianta nada eu te dar um anti-inflamatório via oral como um ômega 3 e, por outro lado, você está comendo uma nutrição inflamatória. Então, gente, ó, caso vocês tenham gostado, espero que tenha sido bem útil. Se vocês gostaram, curta esse vídeo para eu poder ser encaminhado para mais pessoas. E se vocês acham que alguém pode se beneficiar com essas informações, também encaminhe esse vídeo aí para ajudar a divulgar informações científicas com qualidade. Até o próximo vídeo.